Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Elaborações 1902-1915. Os estrangeiros. 4 desses estrangeiros, Max Whittington e Carl Abraham de Berlim, Ernest Jones de Londres e Sándor Ferenczi de Budapeste, iriam carregar a bandeira da psicanálise ao longo de anos de árduo serviço em prol da causa, publicando, debatendo, organizando, levantando fundos, formando candidatos, fazendo suas próprias contribuições clínicas e teóricas interessantes e às vezes problemáticas, em acentuado contraste com a dramática colaboração e não menos dramático choque que marcaram as relações de Freud com Jung. A associação desses 4 homens com Freud foi ainda que por vezes um tanto tensa, altamente proveitosa para ambos os lados. Max Whittington foi o primeiro dos suíços a visitar Bergasse 19. Era um judeu russo próspero, generoso e modesto que estudava medicina em Zurique e havia escrito a Freud no final de 1906, apresentando-se como, abre aspas, subassistente, fecha aspas, no Hospital de Doenças Mentais Bonglovsky, cujos superiores, abre aspas, professor Bleuler e Dr. Jung, fecha aspas, havia chamado sua atenção para os textos de Freud, abre aspas. Um atento estudo deles persuadiu-se cada vez mais do assombroso alcance de suas concepções da histeria e do grande valor do método psicanalítico, fecha aspas. Freud, como de hábito, não tardou a manifestar seu prazer em ver um jovem, abre aspas, atraído pelo conteúdo de verdade de nossa doutrina, fecha aspas. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, seu like e deixe seu comentário. Naqueles dias, Freud se via como um, abre aspas, pescador de homens, fecha aspas. E havia o máximo para se comportar à altura dessa autodesignação bíblica. Em janeiro de 1907, Whittington veio a Viena para uma consulta referente a um paciente intratável e ficou na cidade por 2 semanas. Estava iniciada a sua amizade com Freud, solidificada por algumas, abre aspas, sessões, fecha aspas, analíticas das menos convencionais. Freud levava Whittington para passear por Viena e, enquanto andavam, analisava o novo adepto. Abre aspas, esta, fecha aspas, exclamou Ernest Jones mais tarde, relembrando a informalidade daqueles dias. Abre aspas, foi a primeira análise didática, fecha aspas. No outono de 1909, depois de mais algumas perambulações analíticas com Freud, Whittington mudou de Zurique para Berlim. Seguramente como, abre aspas, aluno, fecha aspas, de Freud, sua clínica aumentava devagar.
Ocasionalmente pedia a Freud que lhe recomendasse pacientes e Freud o atendia. Em troca, Wettington inundava Freud de presentes. Abre aspas, durante 3 dias, fecha aspas, escreveu Freud animadamente a seu pupilo de Berlim. No começo de 1910, abre aspas, vem chovendo obras de em minha casa, fecha aspas. Wettington enviara a Freud um livro de Dostoiévski atrás do outro, chamando particularmente a atenção para Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. A correspondência entre os dois tornava-se afetuosa e íntima, abre aspas. Sei que o Senhor se manterá fiel a mim, fecha aspas, assegurou Freud a Wettington em julho de 1914, abre aspas. Somos um pequeno grupo que não incluiu nenhum devoto, mas também nenhum traidor, fecha aspas. Ele nunca teve motivos para lamentar sua fé em Wettington, que se tornou um dos patronos mais generosos da psicanálise durante a vida de Freud. O aliado mais próximo de Wettington em Berlim, Karl Abraham, tinha de lutar pela independência financeira que estava garantida para seu amigo de toda a vida. 4 anos mais velho do que Wettington, ele nascera na cidade portuária de Bremen em 1877, numa família judaica há muito estabelecida na Alemanha. O pai, professor de religião, tinha uma mentalidade excepcionalmente aberta para sua época. Quando Karl Abraham, prestes a se definir como psiquiatra, informou-o de que não iria mais observar o sabá e outras práticas religiosas judaicas. O velho Abraham disse ao filho que obedecesse à sua própria consciência. Como atento sentinela psicanalítico, por vezes, Abraham se mostraria bem menos tolerante que seu pai. Os colegas analistas consideravam-no calmo, metódico, inteligente, sem se entregar a especulações ou efusões. Talvez fosse um pouco frio. Ernest Jones descreveu-o como, abre aspas, emocionalmente autocontido, fecha aspas. Mas a reserva de Abraham permitiu-lhe trazer autocontrole e bom senso a um movimento com grande necessidade de tais qualidades. Citando novamente Jones, ele era, abre aspas, certamente o membro mais normal do grupo, fecha aspas, em torno de Freud. Sua jovialidade tornou-se quase proverbial entre os colegas. Freud, que muitas vezes se aquecia ao sol dos luminosos prognósticos de Abraham, chamava-o de otimista incurável. Abraham chegou à psiquiatria pelas vias da medicina. Encontrou Freud pela primeira vez em 1907, quando estava com 30 anos. E o encontro mudou sua vida. Durante 3 anos trabalhara em Burgosli, o hospital de doenças mentais perto de Zurique, onde Jung era o médico residente-chefe. Mas, após se colocar sob a influência de Freud, arriscou-se a abrir uma clínica psicanalítica particular em Berlim. Era um passo delicado para Abraham.
num país totalmente dominado pela psiquiatria tradicional, aqueles ridicularizados por Freud como, abre aspas, a ralé oficial, fecha aspas, de Berlim, pouco conheciam sobre a psicanálise e o que conheciam detestavam. Abre aspas, o senhor deve estar lutando duramente em Berlim. Fecha aspas, notou Ernest Jones a Abraham ainda em 1911, escrevendo-lhe de Londres para lhe oferecer solidariedade. De fato, como Freud observou com admiração durante alguns anos, Abraham foi o único psiquiatra praticante da capital alemã. Abraham, sempre esperançoso contra todas as esperanças, não precisava de grandes encorajamentos, mas Freud, em parte para manter seu próprio ânimo elevado, mandou-lhe de Viena palavras de estímulo, abre aspas, as coisas sairão bem, fecha aspas. Com o temperamento otimista que devia ter, Abraham recebia bem qualquer leve sinal de apoio. Quando o psiquiatra berlinense Otto Julius Burger apresentou uma palestra defendendo ideias psicanalíticas no final de 1907, Freud escreveu-lhe uma carta de agradecimento pela sua coragem. Animado por esses minguados sinais positivos, Abraham fundou a Sociedade Psicanalítica de Berlim em agosto de 1908, com um total de 5 membros. Além dele, incluíam-se Julius Burger e o combativo sexólogo Magno Wirschenfeld. Desde o início, Freud ofereceu bons conselhos. Insistiu com Abraham que não permitisse que o desagrado reinasse em relação a Wirschenfeld. Criasse prevenções em si contra esse apaixonado partidário, nada desinteressado dos direitos homossexuais. A relação entre Freud e Abraham não se reduzira a assuntos psicanalíticos. Ambos, com suas famílias, logo se tornaram suficientemente próximos para trocarem visitas. E Freud mostrava uma preocupação paternal com os filhos de Abraham. Nota de rodapé. A viúva de Abraham lembrava que, abre aspas, o professor, fecha aspas, tinha, abre aspas, grande interesse pela saúde e desenvolvimento de nossos filhos e também frequentemente contava os acontecimentos em sua família. Quando os visitou depois do Congresso de Haia, 1920, deu-nos o que havia sobrado de uma quantia oferecida a ele para sua estada na Holanda, e permitiu-me para comprar bicicleta para nossos filhos como presente de Natal e assim atender os desejos do nosso coração deles. Edwin Abraham A. Jones, 1º de abril de 1952, Jones Papers, Archive of the British Psychoanalytical Society, Londres. Em maio de 1908, ele podia dizer, agradecido a Abraham, abre aspas, minha mulher comentou muito comigo a cordial acolhida que encontrou em sua casa, fecha aspas. Demonstrava prazer, mas não surpresa por ter feito, abre aspas, um bom diagnóstico, fecha aspas,
quanto à hospitalidade de Abraham. A relação, depois de alguns anos difíceis, Abraham se assentou como terapeuta bastante procurado e principal analista formador da segunda geração de candidatos a analistas dos dois continentes. Em 1914, ao lhe agradecer pelo seu importante artigo sobre o voyeurismo, Lou Andreas Salomé elogiou particularmente a clareza de exposição de Abraham e sua disposição em se submeter ao material. Ao ver de lhe impor dogmas, ao invés de lhe impor dogmas. No mesmo ano, a importância de Abraham chegara a ponto de lhe valer o pedido do psicólogo americano G. Stanley Hall, presidente da Universidade Clark, solicitando-lhe uma fotografia, abre aspas, para adornar as paredes de nosso seminário, fecha aspas. O sucesso trouxe a prosperidade. No início de 1911, Abraham podia informar a Freud que sua clínica andava, abre aspas, animada já há um bom tempo, fecha aspas, e até, abre aspas, turbulenta, fecha aspas. Fazia análises 8 horas por dia, mas considerava toda essa atividade como uma bênção muito ambígua. Ela lhe deixava, lamentou ele com uma típica linguagem freudiana, abre aspas, pouco tempo para a ciência, fecha aspas. Em 1912, Abraham tinha nada menos que 10 analisandos e sua clínica se tornara ainda mais, abre aspas, lucrativa, fecha aspas, do que antes. Nos primeiros meses do ano, ele ganhou 11 mil marcos, uma quantia considerável, e estava pensando em aumentar seus honorários. Abre aspas, o senhor vê, fecha aspas. Disse ele a Freud, abre aspas, mesmo em Berlim, não é mais um martírio ser seu adepto, fecha aspas. Abraham raramente se queixava, e quando o fazia, não era em relação a seus pacientes, mas aos colegas de profissão. Abre aspas. Minha clínica me absorve, fecha aspas. Escreveu a Freud na primavera de 1912. Mas sentia-se levado a reclamar que, para um psiquiatra interessado na teoria, abre aspas, Berlim é um solo estéril demais, fecha aspas. Embora as reuniões de sua sociedade psicanalítica estivessem indo bastante bem, abre aspas, faltam as pessoas certas, fecha aspas. Não importava a relativa solidão intelectual que Abraham dava-lhe um grande incentivo para realizar seu próprio trabalho. Os membros do clã psicanalítico eram quase unanimemente dotados de uma vitalidade transbordante, mas Abraham tinha ainda mais energia do que a maioria dos outros. Parte de sua intensa atividade, porém, era um ato de vontade. Desde a infância, obrigado a lutar com uma asma branda e uma constituição um tanto frágil. Ele praticava tênis, natação,
e posteriormente seu esporte predileto, o alpinismo. Era uma forma corrente de exercício entre muitos profissionais da área sedentária de Abraham. Mesmo Freud, embora menos aficionado de esportes árduos do que alguns de seus seguidores, apreciava longas e duras caminhadas pelas montanhas. A determinação que fizera de Abraham um alpinista também alimentava seu trabalho profissional. Ele angariava adeptos, presidia as reuniões e dedicava atenção a um leque impressionante de temas. Sua biografia inclui levantamentos de literatura analítica corrente, estudos clínicos, ensaios sobre psicanálise aplicada, abordando assuntos tão diversos como religião egípcia e a arte moderna. Consequências ainda maiores para a história da psicanálise tiveram seus importantes artigos sobre o desenvolvimento da libido, que anos depois serviram para redirecionar o próprio pensamento de Freud. Mesmo atarefado, ele acompanhava atentamente a política psicanalítica dos centros mais agitados, Viena e Zurique. Sua disposição excepcionalmente viva, tão contrastante com a de Freud, combinavam-se curiosamente com uma cautelosa atenção a desvios entre colegas analistas e ao menor indício de defecção que apontasse no horizonte. Mas, embora fosse um bom servidor da causa, Abraham não era servil a Freud. Com efeito, mantinha independência suficiente para estabelecer relações amigáveis com Fliers, cuja ruptura com Freud não era segredo para ele. No começo de 1911, Fliers, ao saber que Abraham havia descoberto ciclos fliesianos, entre aspas, num de seus analisandos, convidou-o para uma visita. Conscienciosamente, Abraham comentou esse convite com Freud, e Freud reagiu com prudência. Abre aspas. Não vejo por que o senhor deva visitá-lo. Não vejo por que o senhor não deva visitá-lo. Fecha aspas. Escreveu ele, predisse que Abraham iria, abre aspas, encontrar um ser humano muito considerável, realmente fascinante. Fecha aspas. A visita poderia lhe dar uma oportunidade de, abre aspas, abordar cientificamente o elemento de verdade que há contido nas doutrinas dos períodos de Fliers, fecha aspas. Ao mesmo tempo, Freud advertiu Abraham que Fliers certamente tentaria desviá-lo da psicanálise. Abre aspas, é como ele crê de mim, fecha aspas, para atraí-lo para seu próprio lado. Fliers prosseguia ele com rudeza e, abre aspas, fundamentalmente um ser humano duro e cruel, fecha aspas. E acrescentou com medida de precaução, abre aspas, alertou-o particularmente contra a mulher dele, tola, metida, a esperta, maliciosa, positivamente histérica. Em suma, perversão e não neurose. Fecha aspas. Essa advertência não impediu que Abraham cultivasse relações com Fliers.
Ele agradeceu o aviso, prometeu, abre aspas, exercer a prudência necessária, fecha aspas, e manteve Freud escrupulosamente informado de suas visitas. Fliers garantiu Abraham a Freud não estava fazendo nenhuma tentativa de afastá-lo da psicanálise, nem de seu fundador, e de qualquer maneira ele não lhe parecera absolutamente fascinante. Mas, com a ponta de reserva que constituía sua marca registrada, ele não comentou a depreciativa característica de Frau Dr. Fliers feita por Freud. Tampouco notificou a Freud, seja na época ou depois, que ele e Fliers estavam trocando separatas. Freud certamente exagerou para Abraham o perigo de se associar com seu antigo amigo. É verdade que Fliers acusava o recebimento das separadas de Abraham com certo servilismo hipócrita, como se elas trouxessem revelações psicanalíticas que Freud pessoalmente nunca fora capaz de lhe transmitir. Abre aspas. Continue a abrir nossos olhos, fecha aspas. Mas Fliers aparentemente não tentou seduzir Abraham a abandonar Freud. E, se tivesse tentado, não teria conseguido. Abraham tinha suficiente astúcia, autodomínio para resistir a tais lisonjas. Em todo caso, uma prova dos sentimentos sinceros e confiança inabalável de Freud se patenteia no fato de que a sua intimidade com Abraham sobreviveu a essa provocação. Ernest Jones não poderia ser mais diferente de Abraham. Os dois sentiam uma simpatia mútua e mantiveram-se constantemente aliados durante a tumultuada evolução do movimento psicanalítico internacional. Dividiam uma ardente admiração por Freud, o gosto pelo trabalho e, coisa que não era nada trivial, o amor por exercícios físicos. Abraham escalava as montanhas e Jones, rijo, ativo, explodindo de vitalidade, preferia a patinação no gelo. Com efeito, encontrou tempo para escrever um tratado erudito sobre o tema. Nota de rodapé. Jones publicou pela primeira vez seu livro técnico, mas escrito com elegância e fartamente ilustrado, Os Elementos da Patinação Artística no Gelo, em 1931. Em 1951, saiu uma edição revista e ampliada, intercalando com diagramas cuidadosamente desenhados, mostrando uma assombrosa variedade de figuras possíveis e aparentemente muito distantes de suas preocupações profissionais. O livro mostra o irreprimível impulso erótico de Jones. Abre aspas. Toda arte, por mais refinada, disfarçada e elaborada que seja sua técnica, fecha aspas, escreve ele na introdução, abre aspas, tem uma fonte última de amor pelo corpo humano e no desejo de dominá-lo, fecha aspas. E o livro detém-se com um visível deleite no prazer que pode ser proporcionado pelo movimento gracioso, pelo deslizar revigorante e aparentemente espontâneo.
Emocionalmente, porém, os dois habitavam mundos muito diferentes. Instável e provocativo, onde Abraham era, ou pelo menos parecia, sereno e sensato, sempre envolvido e às vezes atrapalhando em aventuras eróticas, enquanto Abraham era ponderado e monogâmico. Jones era o mais obstinado e, como Freud, tinha prazer em reconhecer o mais combativo de seus adeptos, pacifistas, incansável, organizador ditatorial e polemista militante. Ernest Jones descobriu Freud não muito depois da sua publicação do caso clínico de Dora em 1905. Como jovem médico especializando-se em psiquiatria, ele ficara amargamente decepcionado com a incapacidade da ortodoxia médica contemporânea em explicar as operações e as disfunções da mente. E essa decepção facilitou sua conversão. Na época em que ele leu sobre o caso Dora, seu alemão ainda era claudicante, mas ele, abre aspas, saiu, fecha aspas, de sua leitura, abre aspas, com uma profunda impressão de haver um homem em Viena que realmente ouvia cada palavra que seus pacientes lhe diziam, fecha aspas. Foi como uma revelação, abre aspas. Eu estava tentando fazer isso por conta própria, mas nunca tinha ouvido falar de mais ninguém que o fizesse. Fecha aspas. Freud reconheceu ele. Era essa, abre aspas, rara avis, um verdadeiro psicólogo. Fecha aspas.